Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Paz e bem, queridos irmãos e irmãs da Paróquia Santo Antônio, da Vila Alpina, Santo André, amigos do Facebook, paroquianos que estão nos assistindo, desejo a todos uma boa tarde. Boa tarde. Nós estamos iniciando o 8º dia da nossa trezena em louvor a Santo Antônio. Hoje o tema proposto é Ministro da Reconciliação. Nós vamos iniciar trazendo sobre nós o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar o Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Mandai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração a Santo Antônio. Meu protetor Santo Antônio, humildemente prostrado aos vossos pés, eu vos ofereço esta trezena de orações, para que me alcanceis de Deus Todo-Poderoso o perdão dos meus pecados e a força de praticar as virtudes cristãs, a conformidade à divina vontade e a graça particular que vos solicito. Neste instante, no silêncio, apresente a sua prece, a sua intercessão que deseja por meio de Santo Antônio. Vamos de forma muito especial colocar todos os sacerdotes que são ministros da reconciliação. Juntos, fazei, ó glorioso Santo, que nestes dias que consagro a vossa honra e em todo o tempo de minha vida, eu conserve a graça e a amizade de Deus, cumpra as obras de bondade e por fim possa participar da vida eterna na companhia dos santos. Amém. Ladainha de Santo Antônio. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus, ouvi-nos. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Jesus, atendei-nos. Deus Pai Celestial, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo,
tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Tende piedade de nós. Santo Antônio de Pádua, Rogai por nós. Santo Antônio, íntimo amigo do menino Deus, Rogai por nós. Santo Antônio, servo da Mãe Imaculada, Rogai por nós. Santo Antônio, fiel filho de São Francisco, Rogai por nós. Santo Antônio, homem da santa oração, Rogai por nós. Santo Antônio, amigo da pobreza, Rogai por nós. Santo Antônio, lírio de castidade, Rogai por nós. Santo Antônio, modelo de obediência, Rogai por nós. Santo Antônio, amante da vida oculta, Rogai por nós. Santo Antônio, depreciador da glória humana, Rogai por nós. Santo Antônio, rosa de caridade, Rogai por nós. Santo Antônio, espelho de todas as virtudes, Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tiras os pecados do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tiras os pecados do mundo, Escutai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tiras os pecados do mundo, Tende piedade de nós, rogai por nós, Santo Antônio de Pádua. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. rogai por nós, Santo Antônio. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos, neste momento, sentados, ouvir a leitura que é nos proposta, que será feita pela Neuza. Santo Antônio, ministro da reconciliação. O capítulo 13 da Primeira Vida, ou Vida Assídua de Santo Antônio, nos declara textualmente: não posso deixar de falar da maneira como ele induzia a confissão dos pecados a uma multidão tão grande de homens e mulheres que nem os frades, nem outros sacerdotes que o acompanhavam, em grupo não pequeno, eram suficientes para atendê-los. A influência constante, providencial e misteriosa de Santo Antônio atuava de modo especial no fundo das consciências. Sabemos, pelas testemunhas de sua vida, que o santo passava dias inteiros confessando ininterruptamente, de madrugada até o pôr do sol. Grandioso no púlpito de suas pregações, Santo Antônio não foi menos glorioso na penumbra do confessionário. Chegando ao confessionário, ele perdia a noção do tempo. Houve dias em que ele confessava sem parar até o pôr do sol, não parando para se alimentar ou respirar um pouco, apesar de suas tristes condições de saúde. Quantas vezes ele nos fala da confissão nos seus sermões? É impossível dizê-lo. É o assunto mais tratado por ele, seja por extenso, seja brevemente. São raras, de fato, as páginas que não contenham pelo menos alguma alusão. Para celebrar sua beleza, flui-lhe da pena interpretações das Escrituras, comparações e outras figuras mirabolantes. Algumas vezes até se esquece de escrever aos confrades, missionários como ele, repetindo expressões e pensamentos que evidentemente havia utilizado ao se dirigir diretamente ao povo para convidá-lo a fazer uso do sacramento da misericórdia. Ele, porém, não se contentava em tecer de modo geral os elogios da confissão, nem em exortar fervorosamente a sua frequência. Ele descia aos pontos práticos e, dando ao sermão o tom de instrução, parecia preocupado, mais do que tudo, com os fiéis se aproximassem da confissão,
com as devidas disposições para não perderem os frutos abundantes. Atualmente, este preciosíssimo e divino apostolado do santo continua de maneira indizível na sua basílica. Quase sempre, a visita ao túmulo do santo é um prelúdio ou a conclusão de uma confissão sacramental. Ninguém jamais poderá conhecer as deliciosas maravilhas que Santo Antônio opera nesse número extraordinário de pessoas, pois continuarão envolvidas pelo impenetrável segredo do confessionário. O Papa Paulo VI, comovido com tantos outros por este singular e louvável aspecto da devoção a Santo Antônio, observou: a Basílica do Santo em Pádua é uma clínica espiritual para o mundo de hoje. Não é possível expressar em números tudo o que acontece no misterioso segredo dos corações, mas o pouco que podemos adivinhar nos permite apalpar com a mão a estupenda eficácia da devoção a Santo Antônio. Ele, por caminhos incapazes de se imaginar, muitas vezes até incríveis, vai levando as almas a uma profunda renovação espiritual. Vamos de pé, ouvirmos o Evangelho que a liturgia nos propõe para o dia de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, que possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar um instantinho. Nós ouvimos aqui a leitura que coloca Santo Antônio como ministro da reconciliação. Ele como um santo, porém na terra como um sacerdote, procurou fazer assim aquilo que lhe é devido: ouvir as confissões dos fiéis. Porém, mais do que ouvir as confissões dos fiéis, como nós ouvimos aqui na leitura, ele procurava, através da palavra e da escrita, instruir os fiéis para que buscassem o sacramento da confissão, porque Santo Antônio sabe muito bem, e nós também devemos saber, o quanto é importante este sacramento para um fiel. Infelizmente, nos dias de hoje, vemos muitas pessoas não dando a atenção a este sacramento. Muitas pessoas dizem que confessam com Deus, não é? Porém, no silêncio do seu quarto, às vezes em pensamentos. Tá certo, cada um se expressa à sua forma. Porém, temos que entender que o sacramento da
confissão, da reconciliação, como é aqui posto por Santo Antônio, é um sacramento que nos leva à cura de tantas enfermidades. Porque quando nós buscamos o sacramento da reconciliação, da confissão, nós vamos expressar algo que precisa ser dito. Nem sempre pensar ou falar sozinho com Deus vai ter assim o que é realmente a confissão com a sua eficácia total. Quando nós vamos a buscar este sacramento diante de um sacerdote, nós colocamos ali de uma forma humilde aquilo que nós temos como misérias, que necessitamos da misericórdia de Deus. E ali nós estamos encarando os nossos erros, nós estamos tendo coragem de colocar para fora aquilo que nós cometemos de errado e que tomamos consciência, e que através da absolvição Deus vai realmente nos perdoar. Porém, para que a confissão tenha realmente assim a sua eficácia, é necessário, além disso, nós deixarmos para trás a vida que nós levávamos antes de pecado. Aquilo que nós cometemos tem que ficar para trás, tem que morrer. Senão, do que adianta confessar e cometer os mesmos erros? Tá certo que nós somos humanos, somos frágeis, caímos novamente, porém o fundamental é reconhecer e desejar que isso saia fora. E com certeza, Santo Antônio, ele, além de ouvir as confissões daqueles que tantos o procuravam, ele ainda aconselhava. Ele dizia com certeza palavras que tocavam no coração da pessoa, ao qual elas mudassem as suas vidas. Que assim aconteça com os nossos fiéis nos dias de hoje. Que os sacerdotes principalmente tenham esta sabedoria de, através do sacramento da confissão, conseguir tocar do coração daqueles que os buscam em prol desta misericórdia de Deus que é dada por eles. Lá na leitura do Evangelho é nos posto hoje as bem-aventuranças. Só um comentário aqui neste Evangelho, através das bem-aventuranças, nós podemos encontrar o caminho do quê? Da santidade. Porque quem dera nós conseguíssemos viver realmente isso que nos propõe as bem-aventuranças. O que é ser um bem-aventurado? É ser uma pessoa feliz. E nós vimos aqui que este bem-aventurado, ele é feliz em todas as situações da vida, porque tem Deus. Mesmo diante das tribulações, mesmo diante das suas misérias, mesmo diante das injustiças, ele não deixa Deus distante. Ele é uma pessoa fiel, ele é uma pessoa que está cumprindo a vontade, no sentido de confiar nesse Deus. E Santo Antônio com certeza viveu estas bem-aventuranças. Com certeza em todas as situações que ele passou, ele colocou Deus em primeiro lugar. E por isso, ele hoje é merecedor de ser louvado como um santo e estar recebendo por todos nós estas homenagens, ao qual nós fazemos a eles como devotos. Que Santo Antônio também interceda por nós, para que consigamos viver um pouquinho que seja as bem-aventuranças propostas no Evangelho de hoje, e assim também merecermos, através desta vida, entrarmos no reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos apresentar aqui as nossas invocações. Quem tem o livrinho, na página 52. Ó Senhor, Deus fiel e misericordioso,
como ato supremo da tua benevolência, enviastes teu Filho, Jesus Cristo, para salvar definitivamente a humanidade e libertá-la do poder do pecado e da morte. Ó Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos. E a cada oração que a Celina fizer, iremos responder: escuta-nos, Senhor. Todos, escuta-nos, Senhor. Dá-nos a graça de te reconhecermos como Senhor, o único, o sumo bem, nossa esperança, nossa alegria, nossa vida. Rezemos. Escuta-nos, Senhor. Ajuda-nos a viver em atitude de penitência, reconhecendo em Ti o único sentido para a nossa vida. Rezemos. Escuta-nos, Senhor. Liberta-nos do egoísmo e ajuda-nos a aceitar com amor sincero o perdão sempre oferecido pelo Pai. Rezemos. Escuta-nos, Senhor. Torna-nos capazes de testemunhar com a nossa alegria a bondade misericordiosa do Pai, que nos fez passar da morte para a vida. Rezemos. Escuta-nos, Senhor. Ó Senhor, olha com bondade para estes teus filhos que mais uma vez se reconhecem pecadores e concede-nos que, libertados de todo o pecado pelo ministério da tua igreja, agradeçamos tudo ao teu amor misericordioso. Nós te pedimos, por intercessão de Santo Antônio, ministro da reconciliação e testemunha do teu amor. Amém. Amém. Oração. Ó Deus, três vezes santos, que chamais todos à santidade, olhai para nós, vossos filhos, oprimidos pela força do pecado, fazei que sejamos purificados, santificados, libertados de todo o mal, pela paixão, morte e ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, pelos mistérios de Santo Antônio, e pelas nossas orações, mortificações e sofrimentos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Responsório. Se milagres desejais, recorreis a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte, o fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte, o fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Todos os males humanos se moderam, se retiram, digam-no aqueles que o viram e digam-no os paduanos. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte, o fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santo Antônio, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. juntos rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que deste Santo Antônio ao vosso povo, como insigne pregador e intercessor de todas as necessidades, fazei-nos por seu auxílio seguir os seus ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as As nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos nos preparar para receber a bênção com a relíquia de Santo Antônio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de vós para vos defender, dentro de vós para vos conservar, à frente de vós para vos guiar, atrás de vós para vos guardar, sobre vós para vos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Eis a cruz do Senhor, afaste-se para longe de vós todos os inimigos da salvação. Venceu o Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E assim nós vamos concluindo este 8º dia da nossa trezena. Amanhã às 15 horas, novamente aqui, para rezarmos o 9º dia da nossa trezena em louvor a Santo Antônio. Lembrando sempre que no dia 13 teremos aí a nossa tradicional festa com as 7 missas, com hasteamento do mastro às 12 horas. Quero lembrar que às 9 horas quem presidirá a missa será o nosso bispo Dom Pedro, e às 15 horas o nosso ministro provincial, Frei Arcanjo, tá bom? E teremos lá no salão e também no drive-thru a bênção dos pães, a venda de bolos, lanches para serem também vendidos. Participem conosco. Que Deus abençoe a cada um de vocês que vem participar conosco. Peço também, se puderem nos ajudar, tá bom? A gente agradece de coração. E tenham todos uma boa tarde.